Muito bem, faremos a lição número 11, a parte de quarta-feira, retratando Sião como lugar de segurança e paz. Muitas coisas nesse mundo tentaram dar uma imagem de paz, através do poderio, através assim da força, e nós podemos destacar, por exemplo, o Egito no passado. O que o Egito era? Era o berço das artes, da cultura. O Egito era assim tido como o maior exército do mundo. Todos os seus carros e seus guerreiros, suas cidades eram consideradas cidades assim inexpugnáveis, ou seja, ninguém conseguia conquistar, porque elas eram muradas e tinham sempre um aparato de defesa muito grande. As prisões eram assim tidas como temidas, porque subjugaram muitas nações, trouxeram muitos prisioneiros. A maior nação de escravos do mundo estava no Egito, no tempo do auge. Tá? Por isso que ela era tão poderosa, e até dizer o nome Egito para as nações no tempo de Israel fazia as nações tremer. Israel teve alguns problemas com o Egito, tanto que fez aliança com o Egito para não serem incomodados com eles. Tá? Por isso que os filósofos e os homens assim de cultura, eles assim estavam todos no Egito. O Egito então dominou por um bom tempo a história do mundo, mas o Egito passou. Assim como outras nações, o Egito caiu na decadência e se tornou uma nação assim praticamente no esquecimento. Por isso, tudo nesse mundo passa, só mesmo o poder de Deus não passa. Por exemplo, a Grécia. A Grécia era o berço da cultura mundial. O que os filósofos da Grécia, Aristóteles, como Sócrates, Platão, eles assim criaram toda uma mentalidade filosófica e assim o mundo seguiu essa mentalidade filosófica. Alexandre o Grande era grego, dominou o mundo com seu gênio militar, mas infelizmente tudo passou e a Grécia também caiu na decadência moral. E Roma então veio com pernas de ferro, com pés de ferro, esmagou todo mundo que estava na sua frente, dominou tudo, assim catequizou as nações invadidas, colocou cultura naquelas que não tinham cultura, abriu valetas, rios, criou cidades. Roma foi realmente poderosa, um império de ferro. Mas Roma, quando começou a conquistar muitas coisas, eles começaram a deixar de fazer aquilo que era a lição de casa. Os guerreiros iam para as guerras e quando retornavam iam para os campos, para a agricultura, iam lavrar a terra. Mas depois que eles conquistaram tanta gente, passaram a deixar os escravos fazendo isso. E se entregaram à bebida, às festas, às orgias, e Roma caiu na decadência moral. Então, tudo que nesse mundo representava segurança, poder e paz, desapareceu. Babilônia, por exemplo, quem era Babilônia? Era a joia do Oriente, desapareceu também. Isso quer dizer que Sião, ela é a representação de uma paz duradoura. Tá? E a pergunta 7 é, como o salmista, ele retrata o mundo que não serve a Deus. Salmo 46, de 1 a 7 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem na sua estrutura, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade, não se abalará, Deus ajudará já no romper da manhã. Os gentios se irritam, os reinos se moveram, se levantou a sua voz e a terra tremeu. Deus levantou a sua voz e a terra tremeu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nesse salmo, o salmista retrata tudo aquilo que perturba o mundo, mas mostra a segurança que tem onde Deus está, que é a Sião. Então, como o salmista retrata a condição do mundo do nosso tempo, ou seja, do mundo que não serve a Deus? A resposta é, o mundo na visão do salmista é uma grande confusão, com violência, com tumultos, com guerra, com problemas na sua estrutura da natureza, mas Deus se mostra uma fortaleza e socorro dos seus filhos. Então, uma ideia assim bem tranquila que o salmista passa do poder de Deus, de guardar os seus filhos, e ele compara a violência do mundo, a insegurança do mundo com a fortaleza que existe onde Deus está, que é a cidade de Sião. Então o salmista mostra de forma prática um mundo em convulsão, mas mostra da mesma forma, em paralelo, o cristão, ou aquele que serve a Deus, está numa segurança muito grande. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, na tribulação. Ele está bem pertinho, está pronto para ajudar.
Sabe aquela presença de Jesus quando Pedro estava andando sobre as águas e afundou? Ele fez a oração mais rápida do mundo. Senhor, salva-me! E Cristo, numa rapidez gigantesca, estendeu a mão e pegou a mão de Pedro e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, Jesus está perto de todos aqueles que o invocam. Então, o salmista fala que Deus, o Deus de Sião, é um Deus presente, é um Deus que está bem próximo. Por isso, não temos que temer ainda que o mundo se abale. Tá? Pergunta número 8. De que forma é a resposta divina ao mundo em convulsão, um mundo em violência? Como Deus responde? Salmo 46, de 6 a 11. Os gentios se embeveceram, os reinos se moveram, Deus levantou a sua voz e a terra tremeu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Deus quebra o arco e corta a lança, queima os carros a fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Repete o salmista outra vez. Então, qual é a resposta divina para o mundo em convulsão e violência? A resposta é: Deus repreende o mundo com a sua voz. Faz cessar as guerras, desarma os inimigos violentos, destrói seus carros de guerra e restaura a terra, mostrando a sua soberania acima de tudo. Então, Deus está acima de todo e qualquer tipo de convulsão, de violência, de situação que o homem possa criar. Ellen White escreveu: o Senhor Deus tem na terra um povo que segue o Cordeiro aonde quer que vá. Essas pessoas estarão com ele no Monte Sião, simbolizando a vitória final. Então, é para se esperar o melhor desse Deus que está colocando o Monte Sião como o símbolo de segurança. Como era o Monte Sião para os israelitas? Símbolo de segurança e de proteção. E Deus hoje coloca diante de nós tanto o Monte Calvário como símbolo de Sião, como a Nova Jerusalém como símbolo de Sião. Ou seja, Deus está presente. Se nós adoramos a Deus, Ele vai estar pronto para nos ajudar. Por isso, não se esqueça, não perca a esperança. Porque um Deus forte como esse que ajudou o salmista, o povo de Israel, e ajuda todas as pessoas que confiam nele, vai ajudar você também. Basta que confiemos nele como o Deus de Sião. Não temeremos. É a palavra para os dias de hoje. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa força, essa coragem, essa motivação de não temer, mesmo que a terra trema, porque pode cair o mundo. Estaremos em paz, porque estaremos com a sua presença em nossa vida. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado pela lição.